vou tomar. Vou encher a minha banheira e vou botar. É quantas folhas que tem que botar lá dentro? Umas 4, acho. Só? 7. Ficou? Não, folha de quê, Thiago? Folha de quê? Pau d'água? Peregum. Peregum o nome da planta. Venegosa. O Márcio falou que é fedegosa. Mas, Qual ó, o número da casa, certo? Coloquei 453. as duas lá espalhadas. Melhor você ligar na portaria. Ah, já mandei mensagem lá. Agora. Então, hoje Cada uma. Você tá doido? Mas olha, o que três. será essa coisa escura aqui? Me deu frio. vai ser essas duas. Cala a boca dessas duas aí. Vai. Aqui é assim, aqui Já é assim. Aqui é assim. Eu sou a censora aqui, ó. Tramontina. É assim, ó, a gente abraça, ó. Lembra assim? Mas é muito, assim, hoje mais do que nunca, para mim está sendo um dia, uma noite muito especial, um dia muito especial. Aliás, que dia é hoje? Que eu tenho que botar isso no meu calendário, botar na minha identidade. 7/9. Na minha identidade, minha nova 30º identidade. encontro hoje, hein? 30º encontro. 30! 30. Então, assim, de eu ter, né, vivido aquela história e imediatamente eu já senti o efeito daquilo. Toda vez que eu ia falar, hoje eu tive uma reunião de manhã, na verdade, hoje veio coisas para ser resolvidas, e eu não titubeei, eu não fiquei com medo, eu não fiquei, ai, Senhor, vai à frente, ai, preciso encontrar com Jesus lá, ai, sabe aquela coisa de medo, de insegurança? Eu não tive, né? Então, assim, até a Brava Mundo marcou um horário para eu falar com eles. Tudo bem que eu joguei praga em cima deles, mas eles marcaram para falar com ele, que eu falei eu sei trocar energia, eu vou mandar para vocês energia, é tudo ruim. E rapidinho me mandaram alguém para conversar comigo, ok? A gente sabe que não é uma coisa que vai ser resolvida assim, mas a minha postura estava diferente. Não estava mais. E Deus falou para mim que quando a gente é agressivo, é porque a gente está inseguro, né? É porque a gente está com medo. Então a gente ataca porque a gente está com medo. Igual bicho, fica igual bicho. E aí, hoje eu tive uma reunião, assim, do nada, foi bem espontâneo meu. Olhei a resposta lá no WhatsApp, falei, quer saber, eu vou falar agora. E fui com os donos da casa aqui, e pela primeira vez eu me senti no meu lugar. Eu não me senti menos, nem esperando ver se dava um jeitinho para a coisa não ficar feio para o meu lado, nada. Não, eu me vi no meu lugar. E depois, Com relação a essa com relação casa? a essa casa, porque tem a casa lá de trás, e é muito difícil para mim permitir alguém morar lá atrás de novo, nessa história. E aí eu falei, cara, eu não ia querer isso, mas também não fui falando isso. E a gente chegou à conclusão, os dois, que a gente... Falar nisso, Thiago, queria que você visse para mim, me desse uma dica, quem é que poderia comprar as tábuas lá, porque tem bastante madeira. Isso tem. E aí a gente entrou nesse acordo de vender as madeiras e fazer, né? E fazer o que... E deixar lá assim, vai fazer só uma cerca e vou plantar as coisas que eu quiser plantar lá atrás. Mas, assim, a conversa, o teor da conversa, que interessante, né? Lembra dos anjos que ele falou que seria liberado? Aliás, que já está liberado os anjos para todo filho dele, todo aquele que se coloca nessa postura. E aí, foi muito engraçado. Quando eu cheguei, tinha a cadeira que ele estava sentado, tinha uma cadeira assim, vazia, e tinha uma cadeira na outra mesa. E ele pegou
e falou para mim: pega essa cadeira para você sentar. E aí eu olhei a cadeira que estava ali, ainda titubeei, né? Ele falou: é essa daí. E aí, quando eu olhei de novo para a cadeira, não podia ser aquela cadeira, que aquela cadeira estava ocupada, tipo assim, sabe? Ficou uma simbologia, tipo a cadeira que ele estava sentado, uma cadeira lá e a minha cadeira. E aí eu olhei na hora, aí teve um momento que nossa, que eu fui tão sábia, assim, falei uma coisa, eu falei: não, então vamos fazer assim, ó, vamos vender a casa sem colocar ninguém lá. Ele falou: Rose, se você vender a casa, não vai precisar fazer o muro, porque lá, só fechar aqui, fica tudo certo, ninguém vai roubar nada, né? E aí só faz o muro depois, quando quiser, mas se a gente conseguir vender, a gente já consegue fazer o muro aqui na frente. Então, ficou, sabe, ficou uma coisa muito legal, né? Para mim, né? No sentido de que aí eu não precisava fazer muro lá. Enfim, e aí quando eu olhei, aconteceu uns lances que, assim, que é difícil colocar aqui, mas quando eu olhei para aquela cadeira, veio assim: a sabedoria está com você. Você não está sozinho. É como se tivesse um anjo ali e a sabedoria estava guiando aquela história toda. E o que eu percebi foi que, em vez de eu ir de encontro a fazer aquilo que eu estou sempre, né, deixando fazer aquilo que eles acham que é legal, eu trouxe aquilo que realmente ia me satisfazer. Então, assim, eu já vi esse movimento, eu vi um movimento dentro de mim, dessa coisa de não... Antigamente, ó, né, uns dias atrás, quando eu tinha que fazer algum embate, né, eu tinha que falar alguma coisa, me colocar para reivindicar alguma coisa, eu ficava nervosa, eu ficava com medo, eu ficava, sabe, insegura, e aí eu não estou me sentindo assim. E isso tudo é fruto acho que de uma nova consciência. Óbvio, né? Eu estou no primeiro dia dessa história. De tanto ouvir: o reino dos céus está dentro de você, o reino dos céus está dentro de você. Eu estou no primeiro dia. Então, assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Não tem problema de vender mais o meu carro, antes eu tinha, né? Se eu tiver que vender para ver o livro, e eu vou fazer isso, porque eu quero... hoje eu estava já colocando no computador, né, o livro, para vocês conseguirem ler. Nossa, quanto detalhe ali, sabe? E a gente vai ter que arrumar esse livro e colocar um título para ele, uma capa nele, e ele vai ser vendido, né? E tem muita gente já querendo, já esperando, que quer ler esse livro. Eu também quero ler esse livro. Então, assim, a gente sabe que é uma grande obra que está para acontecer, né? Cada um está falando de um jeito. Mas ontem Deus falou para mim de um outro jeito também, né? Que está para acontecer uma grande mudança. Todo mundo está falando isso, né? Já ouviu falar? Ai, que no universo está para acontecer uma grande mudança, não sei o quê. Foi exatamente isso que Deus trouxe ontem para mim. E na briga comigo, ele trouxe que mudança era essa? Quem que ia trazer essa mudança? São os cristãos, né? Cristãos sem placas. Cristãos que resolveram tirar a placa e dizer: eu sou cristão, minha identidade é cristã. E aí, assim, até mesmo os judeus esperam por isso. Os judeus esperam, da mesma forma que no Novo Testamento Jesus veio por causa dos judeus, né, para libertar eles, da mesma forma eles esperam até hoje que a gente continue, que a gente faça esse trabalho para mostrar quem é o povo cristão, que é o cristianismo, né? Então, assim, o cristianismo não é o que a gente aprendeu e ouviu dizer que é. Ele é muito mais que isso. Então,
E a gente vai ter que se conscientizar, a gente vai ter que viver essa filiação. Porque sem viver a filiação, não tem como ter um cristianismo na veia. Não tem como não ser filho, não tem como correr o sangue. Uma vez o Márcio falou para mim assim, mas ela é minha filha, e é sangue, não tem que mudar isso, não tem como mudar isso, né? E é verdade. Quando a gente é filho e a gente é sangue, quem vai mudar isso? Não tem como mudar essa realidade, esse fato. E o que falta é a gente acordar, é o despertar do verdadeiro cristianismo, porque o que a gente vê é muita placa, o que a gente vê é muita discórdia, muita divisão. E o cristianismo não veio para dividir, o cristianismo veio para unir, para juntar. Tem alguém aí querendo falar alguma coisa? A Cíntia não quer falar. Uma coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui, você falou, na hora que você falou, me deu, nossa, é verdade. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas aí a gente ouve isso na igreja. A igreja faz um matrimônio, né, aquela cerimônia e tal, e isso é a união, né? Deus uniu, que é o que você falou, né? A questão da placa e tal, né? Não necessariamente porque aconteceu aquele momento ali, o sacramento, aconteceu essa união, que Deus uniu, né? Então, muitas vezes a união não aconteceu ali, apesar de ter tido aquela cerimônia toda, né? Exatamente. Exatamente. E essas coisas, olha quanto tempo eu tenho, né, de evangelho. De evangelho. E realmente tem pouco tempo que eu me intitulo cristã por perceber de que havia uma diferença, mas eu não sabia qual diferença, né? Eu não sabia que ser cristã é saber, é se filiar, é saber ser filha, viver como filha. E se a gente for olhar a nossa vida, será que a gente está vivendo como filho? Né? Será, né, que a gente... Será que eu sou muito mais filha do Vantuil do que de um Deus Todo-Poderoso, né? Aquele cara atrapalhado. Né, a Andréia é muito mais filha do pai dela do que do Deus Todo-Poderoso. A Cíntia é muito mais filha do João do que do Deus Todo-Poderoso. Mas a gente precisa sair da filiação e entregar a nossa filiação a Ele, não entregar a vida. Teve um negócio que hoje, na hora que eu estava arrumando, e eu estava pensando várias coisas, e aí veio assim, que quando a gente, é como a Andréia está falando, na hora da liturgia do casamento, e que ali é sacramentado, agora você é um só, e o que Deus uniu, o homem nenhum separa, aquela coisa toda, aquilo ali não é ainda a afirmação, a construção do nós. Não está ali a construção do nós, né? A mesma coisa com relação a Deus. Quando você fala, olha, eu aceito Jesus, a impressão que eu tenho é que, eu aceito Jesus, e você vai batizar, você, falando, né, confirmando essa aliança, você está aceitando a salvação, que é aquilo que todo mundo, Jesus morreu na cruz, Jesus, né? Você está aceitando aquilo ali, que você aceita essa novidade. Mas a filiação, aceitar viver como filho, não como servo, mas como filho, é que vai fazer a diferença na vida da gente. Por isso que muita gente levanta, por isso que muita gente põe no altar assim, eu quero, isso não vai fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que depois que você
faz esse ato simbólico, aí começa o processo de se tornar, né? De se encontrar, e é um processo, leva um tempo, né? E é interessante, porque eu não sei quem falou aí, quem não aceita o propósito não vai ver o resultado, né? Não, quem não aceita o processo não vê o resultado, sei lá, alguma coisa assim. Então, é isso. E aí, quando você aceita o processo do conhecimento, de conhecer a Deus, porque cada vez ele vai se mostrando aos pouquinhos para você, porque você não dá conta. Eu nunca imaginei que eu ouvi de Deus que o chamado dele não é para você fazer. Nunca foi para você fazer. O chamado dele foi para você ser. Porque ele disse para mim, o chamado para você fazer, para que eu ia chamar você para fazer se eu já fiz tudo? Realmente. E a nossa sociedade é construída no ter, no fazer, no conquistar, então a gente acaba transportando para isso também. Né? Exatamente. Tudo errado. Tudo errado. E aí, quando você ouve ele dizendo que a única coisa que ele quer é que a gente seja o filho amado dele. É só isso, porque quando você você não tem como não fazer. Só o fato de você ser, você já está fazendo. Né? Eu estou falando, eu vou escrever um livro, tem várias coisas escritas, não sei o quê. Mas ontem, gente, ontem foi desde quarta-feira, eu acho, né? Quarta, quinta e sexta, hoje um pouquinho só pela manhã e terça-feira um pouco pela tarde. Então, foi mais ou menos uns 3 dias. Eu acho que esse livro está pronto, é muita coisa escrita, é muito conteúdo que pode ser desenvolvido. Então, assim, olha só, mas por que isso aconteceu? Porque eu estava lá disponível a ele. Aprendendo com ele. Então, é só isso, né? Então, assim, a gente fica ocupado com um monte de coisa, ocupado para as coisas, né, daqui, da terra. Ele falou, eu não tenho nada a ver com essas coisas da terra, né? Vocês ficam me dando tarefas, eu não tenho nada a ver com isso. Você fica me dando tarefa? Porque eu disse para ele, meu problema é esse. Uhum. E ele falou, não quero esses papeizinhos para o meu lado, não. A minha questão com vocês é uma só. Eu quero que vocês... Mesmo porque se a gente assume a identidade de filho, todos esses papeizinhos vão desaparecer. Porque a gente não vai ter problema com relação a isso. A gente vai ter problema daqui, problema na Terra, se a gente vive no reino. Sim. Não existe problema na Terra se a gente vive no reino. E ele me fez lembrar uma vez que eu estava na rua, e aí eu estava trabalhando com uma mãe, e aí ela me chamou para eu ir no bar, se eu iria no bar com ela, mesmo que fosse para falar de Jesus, mas ela adorava aquele lugar lá, não sei o que, eu falei sim. E só que no final de semana ela tirou a vida. E eu fiquei desesperada, assim, né? Como se eu não tivesse conseguido alcançar. E antes disso, eu estava na rua. Eu estava na rua, eu tinha marcado um encontro, eu falei para ela que eu iria no bar, e eu estava na rua e veio um mendigo da rua, um bêbado, sei lá, um cara muito doido, ele gritou para mim, olha como isso é assustador para o mundo, né, espiritual. Ele gritou para mim, quem você pensa que é? Assim, lá em frente aos servidores do Estado, assim, de gente. E na hora que ele falou isso, eu falei assim, filha do Deus vivo! E respondi ele à mesma altura. Ele perdeu o rumo, atravessou a rua e foi embora. E aí ele disse, você respondeu certo.
E agora você não quer ser. E você não consegue ser. Então, assim, é verdade. Como que a gente... E aí eu falei para ele, realmente eu não sei. Mas como que a gente pode ser? Se a gente não resolver aprender com ele. Se a gente não resolver parar e falar, eu vou ouvir o Senhor. Fala para mim, me instrui, me ensina. Enquanto ele estava falando um monte de coisa, eu falei assim para ele, eu queria te ver. Olha, como a gente é materialista, né? Eu queria te ver de verdade. Aí ele falou assim, para viver de verdade vai ter que ver todo o resto. Porque eu estou no mundo espiritual. Você vai dar conta de ver o mundo espiritual? Não quero. Eu não quero. Acho que dá para deixar para depois, né? E aí ele... Porque é verdade, né? A gente quer coisas, mas a gente não dá conta de coisas. E a única coisa que a gente pode dar conta é ser filho dele, porque sendo filho dele já está tudo pronto. Você vai usufruir. O filho tem intimidade. O filho não vai ter medo de quê? Vai ter problema? Que problema, gente? Mas é interessante, sim, ver você falando isso, né? E você já tem todo um caminho, né? E ainda assim, você tem algumas dificuldades, né? Imagine nós, que nem tem esse caminho todo. Mas parece assim, tipo, ai, Jesus amado, quando é que eu chego lá? Não, mas olha só, Tiago, vou te deixar falar, deixa eu só falar uma coisinha aqui com ela. Olha só, isso também foi dito. Lembra? Ele diz que os últimos serão os primeiros, né? E outra coisa, se eu estou vivendo isso para que você não precisa viver. Mas todo mundo vai ter que passar por esse mesmo processo de desconstrução dessa... De desconstrução, mundo, não né? do tempo. Mas por exemplo, você vai ler o livro, eu tenho certeza disso. Claro que eu vou ler. Você vai ler o livro e você vai ver muita coisa lá. Mas, gente, isso é tampado aos nossos olhos. O mundo morre de medo do cristianismo. Mais do que o crente tem medo do capeta. O mundo tem. Sabe? Então, assim, isso vai estar prontinho. Você não vai precisar viver todas as mazelas, mesmo porque isso é uma coisa sobrenatural. Vai, Tiago. Assim, eu até não estava falando da casa hoje. A dificuldade maior que a gente tem, eu pelo menos, é confiar plenamente. Confiar. Meu Deus, isso é... E saber que tu não precisa se preocupar. Mas esse mundo material... Esse mundo material, às vezes, rouba isso de nós. Porque a gente se distrai com várias coisas e acaba confiando em nós, na nossa capacidade, no nosso braço, né? A gente confia no que a gente pode fazer, mas esquece de confiar nele, né? Quer dizer, não é que Esse é o esquece problema, de igual... confiar nele. Sabe confiar nele tão somente. É não saber. E assim, aí, né, eu falei para ele, beleza, como é que vai ser isso? Ele falou, todos os dias, te quero comigo. Ele perguntou para mim, quanto tempo você gasta? O que você faz todos os dias? Aí eu coloquei. Quanto tempo você gasta em cada coisa que você faz todos os dias? Aí eu coloquei. Aí ele mandou olhar qual coisa eu gastava mais horas. Aí eu coloquei. Aí ele falou que ele queria estar nisso. Qual coisa você não abre mão de fazer. Aí eu coloquei. Eu não abro mão de deitar todo dia depois do almoço. Dormir umas 30 minutos, sei lá o que for, mas eu tenho que, né?
Não abro mão, a menos que seja uma coisa que eu não tenha condição, entendeu? Mas eu É não, bom demais. é bom demais. É bom demais. Mas eu não abro mão. Algumas coisas assim, né? Eu não abro mão. Então, assim, aí ele pegou e falou assim, aí ele disse, mas você abre mão de vir falar comigo. Eu falei, é verdade. Aí eu falei, eu falo com você toda hora. Ele falou assim, é verdade. Mas vir estar comigo, E se você fala todo tempo com ele, você está com ele? Pô, não. Não. Ele falou umas coisas assim, que não foi ontem, não foi nesse dia, não. Mas ele falou para mim que existia, ou foi nesse dia, nem lembro, que existiam 3 tipos de relacionamento. Existe o conhecido, né, que é aquele, conheço esse cara, ele está sempre por aí, né? Existe a pessoa que você até para ter uma conversinha com ele. Não, de vez em quando a gente bate um papo, ele é gente boa. Ele é gente boa. E tem outro que frequenta a tua casa, e tem outro que sabe das suas intimidades. Que vai nos lugares íntimos, que só você vai na tua casa. Aí ele falou que onde que ele estava, no grau de importância, né? Então, assim, aí eu falei, nossa... E é difícil, eu não sei se é para vocês, mas eu fico pensando, né? Todo dia, ficar ali. Horas. Sem falar nada, sem saber nada. Fica ali. Por isso que eu falei para ele, eu acho que eu vou ter que te enxergar. Acho que eu vou ter que te ver. o que ele disse? Então, aí ele falou, se você quiser me ver, você vai ter que ver todo o resto. E aí, é difícil, gente. Mas, assim, o Ricardo faz isso, né? Ele disse que fica horas. E é isso. É inverter. É inverter. A nossa vida, ela vira uma inversão. Eu falei para vocês que, quando ele falou para mim, cancela os pacientes, e aí eu falei, vou cancelar só a metade do dia, né? O dia de tarde eu vou atender. E aí ele pegou e disse para mim, aí quando eu fui cancelar, eu fui falar com a Cíntia, eu não tinha voz. Aí eu decidi que eu ia cancelar, então, o dia todo, porque eu estava sem voz, eu não sabia que eu estava sem voz. Quando eu fui usar a voz, eu não tinha voz. E aí, quando eu decidi, eu falei, então tá, né? Sem voz, vou ter que cancelar todo mundo. Cancelei não. Fui para cancelar, ele disse assim, da semana toda. Aí eu falei, caramba. Aí você ficou sem voz para não poder fazer Isso mesmo, fiquei sem voz até acabar. E hoje, gente, eu não olhei YouTube. Eu não olhei. E nem tive vontade de olhar. Maravilha. Mandaram esse negócio para mim, eu falei, não estou olhando isso mais, não. E eu não vou olhar. Eu só vou estar lá. Mas eu não vou olhar. Eu só vou fazer minha coisa, boto lá e não vou. Entende isso? Todo mundo com carinha de cansado, né? E hoje não está a Carla aqui para te ajudar a falar. E eu hoje estou sem voz. Hoje você está sem voz. Fala aí, Thiago. Ô, Thiago, conta aí a história que eu estava mal e você estava orando. Conta o testemunho. Foi segunda ou terça, né? Do dia que Segunda ou terça.
eu fui orar à noite, daí, quer dizer, eu fui orar, acho que foi segunda, Rose, Eu acho que foi seguro. né? Foi domingo à noite que eu fui orar, e daí me veio a cena da Rose, assim, na memória, né? Que a Cíntia tinha me falado que tu estava meio ruim, assim. Eu falei, deve ser das vivências. Daí, só que eu não falei nada, né? Eu achei que fosse das vivências. Que eu lembro, eu não falei. Aí à noite fui orar, né? Orei para você e te vi assim, bem para Você disse que foi, baixo. Tiago, você disse que foi uma oração que Ó, você estava orando por todo mundo. Você estava orando por todo mundo. tava. Eu orei Foi? tava orando para todo mundo, as pessoas mais próximas, né? Aí quando É. chegou na tua vez, eu assim, com falta de energia, com os ombros baixos, assim, tipo assim, não tinha força para se erguer. Daí, é, eu ordenava os anjos, né, para eles ir lá e te dar força para melhorar. E eu via eles vindo. E daí um pegava cada lado assim, e puxava assim, e quando você levantava, daí ficava animada, né? Daí ainda no outro dia eu te falei que hoje você ia estar melhor, porque eu via os anjos te reanimando, e daí tu voltava com uma reação assim, mais ânimo, né? Uma energia boa. Muito mais, com mais força do que antes. Que você me via É, voltando assim. isso, Aham, mais força. e foi interessante porque você falou isso, a Cíntia teve aqui, eu não me lembro se, acho que foi na terça-feira, porque eu estava mal. Aí ela teve aqui na terça e fez as compras para mim, e fez a sopa para mim, e ela me deixou muito bem. Porque aí ela falou que Deus falou para ela, vai alimentar minha filha. Aham. E aí ela pegou e veio, e ela me deixou muito bem. Eu estava num gás, assim, quando ela foi embora. Engraçado, né? É os anjos que entrou. E aí eu estava num gás, e eu falei, agora eu vou me arrumar assim para ir trabalhar, que não sei o quê. Sabe? Né? E aí depois aí eu fui para o livro, eu falei, eu vou acabar esse livro, que são as escritas que eu já tenho. E aí depois me vieram mais notícias. Notícia muito desagradável, umas 2, 3 notícias desagradáveis, 3, 4 notícias desagradáveis. E aquilo acabou comigo, sabe? Me deixou muito mal e revoltada, né? E chateada. E aí, quando eu fui para o meu quarto, tentei me acalmar, aí ele me deu a visão do pintinho, mas eu não vou contar aqui, porque é muito tempo, eu não tenho muita fala para ficar falando aqui. E aí ele me deu a visão do pintinho e essa coisa da relação do senta-filha, sereno e tranquilo. Só que eu não estava. Eu não queria isso. Eu queria a resolução do problema, né? E a resolução do problema está no reino, porque quem vive no reino tem a resolução dos problemas. Então, e aí eu peguei e saí do quarto e vim para a sala. E aí cheguei aqui na sala, a primeira coisa que eu fiz foi me prostrar. E eu falei para ele, eu sei que não é assim, mas esse negócio de ser minha filha, isso não resolve nada. E aí eu falei, é assim que eu sei fazer, então eu vou fazer assim, eu nem te enxergo, sabe? Para poder saber que ele era comigo, né? Eu nem sabia que ele estava ali mesmo, parecia uma louca falando, né? Aí foi aí que eu comecei a briga com ele. E aí depois ele deu. Algum fight. Deus. Rolou muito seriamente. E foi muito interessante, porque a minha conversão também foi dessa forma. Cara, eu ainda, óbvio, eu vou conhecer, porque eu vou achar um monte de gente com símbolo do peixinho, e eu vou conhecer um monte de gente que está usando isso.
E essas pessoas vai contar para mim essa experiência nesse sentido, porque é muito louco. É muito louco. E aí, nossa, a gente vai poder produzir isso na vida das pessoas com muito mais facilidade. Porque é aquele negócio, você vai até você enxergar, né? Mas nunca ninguém falou disso para mim. O reino é vitalício. O reino é eterno. O reino, né? Hoje você experimenta dele, amanhã você experimenta o inferno. Hoje você tem a solução no reino. Não é. Ele é contínuo. Então, eu não sei, mas eu estou numa sensação assim, de que realmente eu não tenho problema nenhum. Não tem nada. Que se eu tiver que vender o carro, eu vendo carro. Se eu tiver que sair daqui, eu saio daqui. Nada. Gente, eu nem vivo aqui. Nem sou daqui. Na verdade, não é que não existem problemas, mudou a perspectiva, né? A forma de encarar e de enxergar as coisas, né? Porque situações vão acontecer, mas já não tem a mesma importância. Já não tem. Né? Porque Aliás, não é daqui, né? Porque você não é daqui, então não tem essa importância toda. Exatamente isso. Não sou daqui. Mas isso é tão forte. E é interessante que na minha conversão eu tinha essa sensação. Mas isso me foi roubado. Porque eu aprendi que não sou merecedora, eu aprendi que Jesus fez tudo aquilo por mim, mas que eu não mereço nem um pouquinho. Eu aprendi que estar com ele é um sacrifício. Eu aprendi que eu tenho que fazer. O meu chamado é para fazer. Isso que eu aprendi. Fazer. Você era missionária, realmente tinha que fazer, né? E aí ele me chamou para missionária, papel, né? E eu tinha que fazer. Então, assim, me tiraram isso, como a gente tira da criança o poder que ela tem. Então, roubaram esses bebês de Jesus. Sequestraram esses bebês de Jesus. Tiraram a capacidade deles chamarem Jesus de Deus de Pai. Tiraram o direito deles terem o sangue dele. Acabaram com eles. Acabaram com a vitalidade deles. Estão acabando até hoje. Estão destruindo. Estão deixando eles órfãos. E eu não sabia disso. Por isso a indignação de Deus ontem. Gritando e dizendo, será que vocês não vão ouvir isso? Mas está lá. Mas quem diz isso? Quantas vezes foi ouvido dentro de uma igreja? O reino está dentro de você, o reino está dentro de você. Quantas vezes? Eu nem me lembro disso. Porque são outras coisas que são enfiadas dentro da nossa cabeça. Porque o cristianismo assusta. Ele é o único poder aqui na Terra, é o cristianismo. E nós somos os filhos legítimos. Porque quando você é adotado, você passa a ser legítimo. Porque você tem legitimamente todos os direitos.
direitos que os judeus estão abrindo mão. E olha que interessante, os judeus que abriram mão dessa legitimidade, mas eles também foram enganados. E aí eles abriram mão, porque eles querem ser fidedignos. Mesmo eles abrindo mão, eles são fidedignos, eles não andam por placas, eles não têm placas, eles não foram divididos, eles são um povo. Mesmo assim, olha o poder que eles têm sobre a terra. Imagina o cristianismo que ele aceita o reino. É para ter medo mesmo, né? Porque o poder é muito poder. É muito poder. O problema é que a gente vive as migalhas. Eu lembro de um caso de um tio meu, com minha tia. Eles tinham ido para o Sul, estava pouco tempo no Sul, e eles não tinham condições, dinheiro. E eles tinham os filhos pequenos, e dentro do potinho de arroz, não tinha arroz mais. E a minha tia sabia disso e ficou calada, e sabia que meu tio não tinha para comprar, que eles não tinham. E aí ela fez uma oração. E ela disse que haja comida para os meus filhos amanhã. E ela, quando foi fazer a comida, tinha arroz no pote. Alguém tinha trazido? Não. A gente sabe dessas histórias, a gente ouve essas histórias, mas a gente acha que isso é só um pouquinho. O reino de Deus é permanente. Eles passam todas as dificuldades, né? De doença, de não sei o quê, não sei o quê. Ainda continua a passar, mas como alguém que vive uma experiência dessa pode aceitar viver com tão pouco? Né? É como se... Fala, Tiago. Vou aproveitar um gancho aí desse milagre, né? Que apareceu a comida lá dentro da vasilha, né? Do pote. Do poder que o Espírito Santo tem. Sabe que eu ainda não tinha aberto o olho para isso, porque a gente vê falar muito, a gente não vivencia tantos milagres assim, até pela falta da fé, ou que está ainda treinando a fé, né? Mas sabe o que me caiu a ficha esses dias? Eu falei, meu Deus, no devocional que a gente está tendo de manhã cedo, nós falamos sobre o cerco de Jericó. Foi essa semana, acho que foi semana passada, eu acho. Vocês sabem do cerco de Jericó, né? Que Josué coordenava e daí no último dia, quando Deus falou, eles se posicionaram ao redor das muralhas, era muito grande as muralhas do cerco lá da cidade de Jericó. E eles tocaram as trombetas deles, né? Todos juntos, e o muro desabou, caiu. Então, assim, olha o poder que o Espírito Santo tem, né? De coisas materiais. Então, assim, quando eu me dei por conta desse poder, então nada é impossível. Eu posso fazer os muros aqui de casa cair, é só ter poder no Espírito Santo e vai cair. É só confiar, é só ter fé. Um exemplo, né? Então, imagina quanta coisa pode ser feita. É o sobrenatural, né? A gente às vezes não acredita, quer dizer, não é que não acredita, mas não viu acontecer ainda assim. A gente precisa ver, parece que aconteceu. Não, a gente
Bom, eu já vi muita coisa, né? Tipo, tava eu e a Jaque. Eu queria fazer uma organização financeira com ela. E aí eu falei, Jaque, ela, quanto é que precisa? Eu falei, uns R$ 20. R$ 20. Nenhuma tinha, nem outra também, né? E aí, já tem muito tempo isso. Seria o que eu acho? Seria uns 50 hoje, não sei, R$ 60, mais ou menos. Aí, eu falei para ela e falei assim, ela falou assim, eu não tenho. Eu falei, não, agora você já tem. Ela, o quê? Eu falei, isso mesmo, é disso que você precisa? Então você tem. E a gente continuou andando para o carro. E ela riu, não sei o quê, que eu achava que é muito engraçada. Quando ela foi abrir a porta do carro dela, que ela olhou, ela ficou assim, eu falei, que foi, Jaque? Eu achei que era alguma coisa, né? Quando ela estava lá, os R$ 50, vamos dizer, estava lá a notinha, na porta do motorista, ali. Ela ficou, Então, assim, essas coisas, elas, por que elas não ficam? Que elas são sequestradas, além do dia a dia, né? Mas também pelas crenças que colocaram nas nossas cabeças, né? Então, assim, a ponto de eu descobrir que eu podia não ir ao mercado, eu podia não trabalhar para ganhar dinheiro, eu podia tudo isso e eu seria sustentada, e eu fui sustentada durante muito tempo, assim, sem pedir nada para ninguém. Tinha um sujeito no Rio, que depositava R$ 50 na minha conta. E eu pagava aluguel, eu pagava faculdade, eu pagava minha locomoção. E toda vez, eu não sei como é que era, assim, não me lembro, mas eu faltava R$ 50. E aí essa pessoa depositava. Tinha alguns que me ofertavam, não sei o quê, mas faltava esses R$ 50 e tipo isso. E alguém depositava. E aí, quando era para eu pagar os negócios, eu ia lá, estava sempre faltando essa mixaria. E essa mixaria alguém sempre dava. E aí eu peguei, um dia eu me sentei na praça e falei assim para Deus, Senhor, deve ser uma velhinha cheia de doença. Eu imaginei uma velhinha com os remédios para tomar, sem dinheiro, por isso que ela mandava aquela mixaria. Era uma mixaria mesmo, era um negócio assim. Por isso que ela mandava esse dinheirinho, tadinha. E comecei a orar por ela. E eu via o saco de remédio, eu via. E eu comecei a orar para a cura dela. Aí, sempre orava por ela, porque eu achava que era uma velhinha. A Cíntia assistiu isso lá no Rio. Achava que era uma velhinha, eu sempre orava por ela. E aí a gente foi para o Rio, estava com a Cíntia, e a gente foi num almoço na casa de um cara lá no Flamengo. E aí ele chamou o outro amigo da gente, que era meu amigo também, o Assis e tal. E aí sentou a mulher do Assis, o Assis, eu e a Cíntia, como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele. O dono da casa, a Sandra, e os filhos e tal, e a gente sentou para eu contar as histórias. E uma das histórias que eu contei foi essa. Falei, eu não sei quem é, gente, deve ser uma velhinha, só sei que ela estava, eu vi os remédios, estava doente, eu sempre orava pela cura dela, mas eu não sei quem é. Aí começaram a rir, e rindo, e olhava assim para a cara do Assis. Aí eu falei, o que foi? É que a velhinha é o Assis. E eu falei, como assim? Esse cara, ele estava muito doente, e ele estava doente mesmo, e ele estava gastando o dinheiro dele, todo o dinheiro dele praticamente na doença que ele estava, que não era uma doença grave, ele estava internado. E ele falava para a esposa, porque ele era bem de vida. E ele falava para a esposa assim, porque ele era um dos que me mandava oferta. Mas eu nunca soube que ele me mandava aquela oferta grande.
Eu só vim descobrir ele só vim perceber isso porque era o que mais chegava atrasado e mais chegava para completar. Entendeu? Era o necessário mesmo para completar. Então, eu percebi essa pessoa. E aí, o que ele fazia? Ele estava gastando muito dinheiro com ele. Ele falava para a esposa dele, Andréia, tira o da Rose. Nem que seja o mínimo, mas tira, manda para a Rose. Eu não quero deixar de ofertar a Rose. Aí ela comprava os remédios, gastava todas as coisas que tinha que gastar com ele, médico particular, não sei o que, não sei o que. E o que sobrava, ela mandava para mim. Ele passou meses fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, aí todo mundo descobriu que era ele, a velhinha. Né? E eu achando que era a velhinha, e comecei a orar por ele. Ah, e ele foi curado. Olha só. Maravilha, né? Então, a gente, principalmente quem está na igreja, a gente ouve isso. A gente, de uma certa forma, não é todo mundo, né? Acho que, sei lá, 30% ou menos que isso, aqui eu não quero ser tão pessimista, mas vive isso. E vive isso no seu dia a dia, menos ainda, né? Entende? Então, assim, mas isso não é vitalício. E o reino, ele é vitalício. Uma vez que você entra, aquilo ali é assim. Para os judeus, eles não têm problema de... Eles fazem parte, carregam no sangue. E só tem 2 povos, né? Aqui. Na verdade, hoje é só um, mas só tem 2 povos aqui na Terra, o judeu celestial, o judeu e o cristianismo. E o cristianismo não pode crescer, ele pode inchar, ele está inchado. Agora, você já imaginou cada um de nós, se estivesse vivendo isso aqui, esse pouquinho que a gente está contando aqui, como é que não seria? Gente, é muito poder, a gente não tem noção disso, é muito poder. Não para rebaixar o outro, mas para multiplicar. Eu e a Cíntia, um dia estava deitada aqui na grama. Lembra, Cíntia? Começou a chover. Não, começou a armar para chover, né? Uhum. E a gente estava vendo as estrelas, de repente, não tinha mais nada. E a gente não queria sair da grama. E a gente começou a pedir a Deus, né, para ver as estrelas, né? Um negócio assim. Gente, fez um arco e choveu em volta. Não foi, Cíntia? Tipo começou ficou, o céu ficou limpinho, mas não chegou a chover em volta? Chegou. Mas o céu ficou limpinho. O céu, só ali onde a gente estava, é que o céu tinha... porque a gente tinha pedido, não era para não chover, a gente tinha pedido para ver as estrelas. Não foi para não chover, foi para ver as estrelas. E aí, fez um arco, e naquele arco tinha as estrelas. E a gente continuou ali vendo as estrelas. E já teve um dia que eu estava indo para a faculdade, estava fazendo teologia, bacharel em teologia. Na hora de sair, eu tinha que ir a pé, eu ia a pé, e eu não tinha guarda-chuva. Na hora de sair, caiu um pé d'água. E eu falei, nossa, como que eu vou agora? E eu não tinha como resolver, eu tinha que ir para a faculdade aquele dia. Aí eu falei assim, a hora que eu acabar de me arrumar, a chuva cessa. E ri com a minha amiga, ri com ela, e fui me arrumar. Quando eu acabei de me arrumar, já não tinha chuva.
a chuva vai cessar. Entendi isso. Então, assim, é óbvio que quem tem isso vindo do reino, e isso só vem do reino, porque aí é vitalício, quem tem isso não vai usar isso, como a gente às vezes até usa, quer ver estrela, pode até usar, mas, né? Vai usar isso para o bem, não vai usar isso para o mal, porque isso é a fonte é do bem, não é do mal. Entende? Então, assim, eu vejo que é um momento, é um marco na minha vida, na minha história, como foi um marco na minha conversão. Tudo isso está acontecendo veio vindo sinais. Lembra que vocês me levaram na igreja, Tiago? Tiago está quase dormindo. Já vamos acabar, porque eu não tenho tanta voz. E não tem a cara para E não ajudar. tem a cara para ajudar. A gente foi na igreja e aquele pastor chegou para mim e disse que ele tinha visto Eu falei, olha, Deus, se ele disser que a minha vida está uma porcaria, que não sei o quê, que Jesus vai fazer acontecer, é mentira, porque ela não está. Está tudo bem, né? Aí ele pegou e veio e falou que estava tudo bem na minha vida, que eu estava bem no relacionamento, eu estava bem na minha parte financeira, ele falou exatamente isso e disse. Mas eu vejo 2 livros. Um já encerrou, um está todo escrito. E Deus vai escrever o 2º livro. Eu guardei porque era exatamente isso também que eu estava sentindo. Lembra disso? Já está para lá e está assim, já lembro. Então, ele falou isso. Então, assim, e eu sabia que Deus estava fazendo algo diferente na minha vida. E tudo isso que está acontecendo hoje é adventos, né? Desses sinais. Oi, Tiago, fala. Sabe o que eu aprendi? Que quando tu vai pedir uma coisa, nunca peça com uma limitação, porque às vezes na nossa pequenez você pede assim, Senhor, me dê saúde, mas daí tu pensa assim, não, a saúde para mim melhorar isso. Não, peça em abundância, sempre abundância, porque Ele é abundância. Então, sempre que tu for fazer um pedido, ou focar nas tuas orações, peça com muita abundância. Esses dias eu estava orando aqui pela minha casa e daí falando assim, Senhor, eu quero chegar lá em casa e que tenha 10 anjos lá dentro, me esperando. E daí, eu me toquei e falei, 10? Não, eu quero 10.000. Sabe, 10.000 não é pouco, 100.000, 200.000. Então, por que essa limitação que a gente tem? Entende? Porque se Deus é o dono de tudo, deixou tudo isso para nós desfrutar e administrar essas riquezas que Ele deixa na nossa mão. Então, por que pensar pequeno, entende? É abundância, é muita abundância. Então, quando vai pedir alguma coisa, oração para o próximo, para o irmão, ou a cura, peça sempre em abundância, porque Ele é abundância. Pois é. Então, essa novidade de vida nem vai existir nem vai existir esses pedidos mais. Porque eles são reais dentro do reino. No reino, você tem um reino dentro de você. Eles têm tudo isso já. Ele não sabe o que é doença, não sabe o que é falta de dinheiro, não sabe o que é nada disso. Então, o que Jesus fazia? Quando ele pedia, quando o governo, né, pediu que eles não pagavam imposto, ele falou, vai lá e pega no mar, tá? Pega um peixe, deu para o discípulo e deu para ele, manda lá para eles, porque no reino existe isso já. Agora, como que a gente vai aprender a liberar essa mente, né? Como que a gente vai aprender isso se a gente está
se a gente aprendeu a pedir, né? Que foi o que ele falou, eu não resolvo coisas terrenas. Eu chamo vocês para o reino, que não é para resolver coisas terrenas. Porque o nosso chamado é para ser. Então, se você for, não vai precisar de nada disso. Relacionamento com os anjos, beleza, eu quero uns anjos aqui. E aí você vai ter alguma coisa lá, né? Alguma experiência com aqueles anjos, você não vai se sentir sozinho, você não vai, entende? Você vai, sei lá, para dormir. Não quero remédio, Senhor, eu quero dormir, então manda seus anjos, manda eles vir aqui me fazer dormir, sei lá, alguma coisa. Ou então você é que vai ordenar o anjo. Percebe como a gente não sabe lidar com isso. E aí toda hora a gente foge. Se o reino vive dentro de mim, eu tenho que viver de acordo com o reino, não de acordo com a terra. Na terra é que falta dinheiro, na terra é que falta... que existem esses problemas todos na terra. Se eu não viver de acordo com a vida no reino, eu vou ter que aprender isso, né? Se eu não viver, não vai ter que aprender isso. Quando eu fui lá, eu falei, cara, eu estava tão firme de que eu ia coordenar, eu ia governar o negócio, e eu governei o negócio. Muito interessante, sabe? Você vai no encontro de alguém, você precisa fazer alguma coisa, você vai lá, seja para o que for, porque a terra vai continuar mandando coisas para você, mas essas coisas não são mais para você. E aí você não recebe essas picuinhas. Como ele falou, fica me falando para fazer essas coisinhas aí da terra. Pequeno. E eu te chamando para vir para o reino. São as distrações, né? É bem... É o sequestro, né? Só que assim, ao mesmo tempo, a gente vê, né? A gente ouve muito falar assim, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, né? Quer dizer, você é influenciado pelo meio. E o que a gente tem ao nosso redor? O material, né? É o que a gente vive, as pessoas, todo mundo encarando as coisas dessa forma, o sistema, né? Mostrando a coisa dessa forma. Então, é difícil mesmo você sair disso e começar a viver o reino se não tem nada parecido ao seu redor. Exato. Né? E aí, de repente, uma pessoa como você consegue romper essa bolha, né? Mas para conseguir se manter fora é difícil, porque não tem ninguém ao redor que tá vivendo isso. Isso né? que eu estou falando. Difícil, não vai ser fácil, né? Assim, não vai ser fácil no sentido, porque mas eu acho que alguma coisa se rompeu realmente, né? Porque eu estou sentindo isso. E assim, eu não tenho mais. O que eu tenho a perder ou a ganhar? Eu não quero voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Então, ou eu sigo os passos que eu tenho que seguir, ou então... E nesse sentido, é interessante aquilo que a gente estava falando antes, né? Que você falou assim, demorou tanto tempo para mim, mas para vocês ou outras pessoas vai ser mais rápido, né? Por causa disso mesmo, por causa do meio, porque daí tem mais pessoas. Isso, né? nós sozinho, nós então somos os privilegiados. Você acha que isso aqui é um acaso? Isso aqui não é um acaso. Ativos mesmo, quem é? Ativos que eu digo, né? Que tá nesse movimento, sei quê. Tiago, Cíntia, eu, Andréia, Carla, Renato. A Simone, nem sempre vem Simone, que ela consegue, mas ela... uns 7. O Márcio está sempre aqui e tal, mas eu estou falando aqueles que estão no movimento, né? Que está fazendo movimento. Ele pode estar fazendo movimento interno, que quando sair, vai estar pronto. Né? Mas, assim,
é um privilégio. Está no meio. Tá no meio. A influência do... Exatamente. Então, assim, a gente é um privilegiado. Então, hoje, por exemplo, se eu tiver que ensinar alguma coisa hoje, vai ser isso. Então, eu vou precisar aprender a entrar e não sair deste lugar. Vai ser uma doideira. Mas, fala, Tiago. Está acontecendo muito comigo. Eu falo com muitas pessoas por causa do comércio e às vezes um que outro a gente falou do que tem que falar do trabalho e daí começa a falar de algumas outras coisas e tal e às vezes cai nessa questão espiritual, né? E é muito comum, não é só no comércio, no grupo que nós temos lá do devocional também, né? Primeira coisa eles pedem que igreja você é. Aí cri, 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 cri. Até tu explicar isso que nós vivemos, dá um trabalho danado, porque eles não conhecem isso. Então tu pega e já fala assim, nós estamos vivendo uma nova aliança. É um pouco mais fácil de tu dar um gancho para eles começar a entender. Porque eles acham que nós não somos de Jesus se nós não entrar numa igreja. Que daí tu tá falando das placas, né? Tu tem que ver que trabalho danado. Oi? Aham. Não, porque você que vai trabalho explicar. Você danado dá. já não é bem visto. Eu já tenho algum problema com você, né? Parece que se tu não vai na igreja, tu não acredita em Deus. É isso que eles pensam lá fora, né? Eu não creio em Jesus. É isso. Mas tu quer ver? Eu agora estava conversando esses dias com um amigo meu que é católico. Meu Deus, as conversas não bate, não bate, não bate. E daí eu comecei a explicar um pouco disso, né? Que nós estamos vivendo, que é um grupo. Mas daí ele fala, não, mas tu tem que ir na igreja. Não, mas daqui já se viu, tu é católico, tu tem que ir na igreja. E, sabe, mas dá uma pena assim, fala, meu Deus, como é que vai entrar na cabeça de uma pessoa dessa? É a mesma coisa lá em casa. Esses dias eu comecei a conversar com o pai e com a mãe, né, mais. E para explicar um pouco do que é a nossa reunião. Mas, tipo assim, até entende, ou faz que entende, eu não sei. Mas depois, lá no final da história, no outro dia, vem com os costumes, aqueles vícios da igreja, sabe? Então, é algo muito diferente. Isso aí que tu falou, Rosi, é totalmente a verdade. Né? É um privilégio, porque quando a gente se coloca na frente desses religiosos, tu vê aonde que tu tá situado, né? Que rumo tu tá seguindo. Nossa, é tão diferente. É muito diferente. É que eles passaram a vida inteira fazendo daquele jeito. Não adianta achar que... Não que isso seja impossível, né? Mas é difícil, né? A pessoa conseguir abrir a cabeça para enxergar que possa ser de outra forma, né? Esses dias a minha mãe veio me contar que ela estava vendo um vídeo, não sei aonde, na internet, de alguns pastores evangélicos, assim, não é assim, qualquer leigo, assim, que nem nós, pessoas instruídas na palavra, não sei o que eles chegaram à conclusão que o que realmente tipo assim, é certo, né, é o catolicismo. Então, esses pastores saíram da igreja evangélica e vieram para a católica, porque eles viram que a católica realmente é o que é bom, sabe? Tipo, querendo dizer assim, e ela não falou uma palavra, assim, diretamente para mim, mas eu percebi claramente que ela estava falando, e você? E você? Que não é letrada e que não entende nada de coisa nenhuma. Está sem placa. Que não vai, está sem placa, né? E eu fiquei assim, tipo assim, a desentendida, né? Que bom para eles, né? Que bom que eles acharam o lugar deles na igreja católica. Eu só fiquei pensando, ainda bem que eu não estou ali. Pois Deus falando, né, que onde que ele está quando alguém diz, eu sou batista? Eu sou batista.
Eu sou evangélico, eu sou pentecostal. Ele é a placa. Eu sou. Ele Parece não coisa de time de futebol, assim, né? Tipo, é eu time sou de Flamengo, eu sou não sei o quê. E ficam brigando, né? ficam Que nem brigando. time de futebol. Meu Deus do céu. Então, assim, eles são a placa. Eles não são meus filhos, eles são as placas. É igual dizer, né? É igual o médico fala o sujeito está deitado aqui, o fígado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nem olha, nem chama o nome do cara. É a peça que eles estão trabalhando que é a referência do cara. Entende? E aí a gente né? E aí, como é que rompe isso, né? Você vai. Mas é muito doido, é muito doido. Eu também não sei, eu só sei de uma coisa, né? É aquele negócio. Eu falei, eu preciso te ver, não sei o quê, porque é difícil você ficar parado no lugar, né? Se você vai caminhar e vai conversando com ele, sei que parece que você tem ali uma companhia. Agora, como você fica parado? É por isso que ele me deu, olha que interessante, né? Ele me deu um sonho para começar a conversa comigo. Um sonho. É um sonho. Um sonho. Eu falei, que sonho é esse? E aí ele pegou e me falou do sonho. Fez a interpretação do sonho. É assim. Melhor que imagina, ele fez a interpretação. Eu falei, caraca. Então, assim, você entende? É muito doido. E eu falei, cara, mas então é só isso? Vou ficar aqui parada? Ai, Jesus. Olha, Zé, é complicado para minha cabeça. Imagina para as pessoas que estão lá. Mas a gente veio para essa terra para isso. Então, ok, eu quero viver o que eu tenho que viver. Né? E a tua pizza não chegou, Cíntia? Já são 10 horas. Eu acho que ela já saiu dali antes. Ela estava comendo. Já comeu? É claro. Que bonitinho. Faz de novo, assim. Sim. Acho que é assim. Acho que você fez assim. Eu não consigo ver assim, não sei o que eu fiz. Não sei. Eu sei lá que eu fiz e o negócio começou a cair coisinha, não sei. Que lindo! É porque se você fica assim, ele aparece, né? É, assim ele dá positivo. Fazer coraçãozinho, ele manda coração, não sei lá. Coraçãozinho eu sei, mas daqui eu nem sei o que eu fiz, que começou a ficar preso. Assim, faz assim e fica um pouquinho. Pra ver se eu não tô vendo. Assim? É. Só. Deixa eu ficar assim. Quando você faz com uma mão só, aparece aquele joinha, né? Assim. E para nós não aparece, só para vocês aparece, ó. Para nós não aparece. Acho que é porque nós estamos em mais de uma pessoa, certo? Pode ser, né? Que legal. Mas, gente, olha, foi muito legal. Hoje eu não sabia direito, né, o que era para falar, o que não era para falar. Queria contar, mas se eu começo a contar, tem muita coisa para contar. Mas eu acho que pode ser bênção na vida daqueles que estão buscando, sempre, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar o outro, aquele que está buscando, ajudar ele a construir esse novo e vivo caminho. Dentro de si. Tá? E sabe que no começo, quando você falava lá que não queria que postasse coisas de outros no grupo, né? Como é que é? De outro? Coisas, ficar postando coisas no grupo lá do Desfrute, né? Queria só os nossos testemunhos, só as nosso experiências, testemunho, né? No começo, eu achei um pouco estranho, sabe? Agora faz todo sentido, porque tem que ser isso, né? Tem que ser... E foi Deus que falou isso para mim. Ele falou, isso já tem tudo, eu quero testemunho, eu quero vida, isso é para vida, é para gerar vida. E aí,
claro, no primeiro momento não tem tanta coisa, né? Ou é mais a Karen que fala, vocês, né? Mas isso vai aumentando aos poucos, né? O Thiago também tá tendo as experiências dele e tal, e aos poucos a gente também vai ter. Não, e quando eu chegar, mas você tem. Basta que você fale para Deus, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver a tua obra hoje. Vai fazer esse exercício e ele vai mostrando. Só para terminar, tá? Uma vez eu estava lá no Rio, um calor de 40 graus. E eu amava tomar suco de laranja, né? E aí eu falei para ele assim, e eu fazia essas coisas brincadeirinha. Falava assim, ó, eu quero chegar lá que ela tá com suco de laranja, tá? Brincando. Aí cheguei lá na creche, a Martinha estava na secretaria e eu subi e fui, porque eu podia comer, né? Aí a dona, eu esqueci o nome dela, me dava comida na creche lá das criancinhas. E aí eu não pedia nada a mais, né? Aí quando a Marta chegou, ela me viu comendo, amiga. Ai, não trouxeram suco para você, não. Vou trazer um suco de laranja para você, bem gostoso, bem geladinho. Cara, o suco de laranja. E aí, então, eu fazia isso de brincadeirinha, porque eu vi um versículo que ele dizia, faz prova de mim. Quando eu vi aquilo, eu falei, é? Então eu vou fazer. E aí eu comecei a dizer para minha mãe, eu estou fazendo prova de Deus. E ela falou, ai, meu Deus, ele vai aguentar você por muito tempo. Porque ela falava, você é muito chata. Você enche o saco dele o tempo todo. E aí eu chegava em casa contando essas coisas de brincadeira, contando brincadeira. Gente, olha isso que aconteceu. E eu achava isso um barato, sabe? Então, claro, como não? Então, a gente precisa desses exercícios, né? E precisa cada vez mais ouvir os testemunhos de cada um de nós. Tá bom? Beijos. Bom final de semana. 2h30 lá? 2h30 lá na clínica? 2 horas? O Thiago vai 2, você pode ir 2h30. Porque ele vai ser consultado? Vai, com a Sandra. Posso ver a consulta dele? Acho que sim, tem que ver com a Sandra. Tá bem. Tá bom. Você quer consultar também? O que a Sandra O Márcio faz? não quer saber. O que a Sandra faz? Fiquei curiosa. O Márcio não quer saber, deixa a gente despedir aqui. A Cíntia pode falar, fala um pouquinho. Ela é biomédica, ela trabalha com medicina, tipo, natural. É integrativa, sabe? Medicina integrativa. Nossa, Legal, bom saber. gente, ó. Tem um monte de coisa lá. Beijo. Beijo, bom fim de semana. Ai, vou descansar as minhas cordas vocais. Bom fim de semana. Tchau, tchau.